Nosso bom dia aos nossos irmãos, nosso bom dia a todos os nossos amigos que nos ouvem nesse domingo. Queremos dar aqui as boas-vindas a você, ouvinte de toda essa região missioneira, da região do Rio Grande do Sul. Iniciamos o nosso Caminhando com Fé. Hoje iniciamos aqui diretamente de São Nicolau. Estamos aqui junto com o Ildefonso, o Bito, para termos um tempo com Deus. E queremos aqui dizer que daqui saímos para a Rádio Missioneira de São Luís Gonzaga, a Rádio Missioneira aonde está o Juarez. Hoje não está nosso irmão Gerson Marques, está o Juarez. E lá também em Garruchos está o nosso amigo Antônio, sua família, o Solano, na Rádio Sem Fronteira. Iniciamos o Caminhando com Fé, pedindo a Deus que possa colocar sobre nós o seu Espírito, que testifica de tudo aquilo que o nosso coração quer trazer ao ar neste domingo. Então, quero saudar todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você de perto, você de longe, você que ouve através da Rádio Nova Canção, da Rádio Missioneira e da Rádio Sem Fronteira pelos aplicativos. Nós não te conhecemos, muitos de vocês são ouvintes que ligam o rádio e conseguem sintonizar através do destino de Deus e conectam, porque Deus faz assim. Quantas vezes eu recebi mensagem, Deus falando comigo através do rádio, de eu estar passando de rádio, de emissora em emissora, procurando alguma coisa para o meu coração, e se demora lá, Deus tem uma palavra. Deus falou muitas vezes comigo, e Deus falou comigo assim em decisões grandes, só para vocês terem uma ideia como Deus faz essas idas e vindas do rádio. Agora estamos já também junto com a Rádio Missioneira lá com o Juarez, já está tudo no ok. Como Deus faz de a gente tá buscando algo de Deus, e Deus faz que para mim assumir uma decisão de um trabalho lá em Santana do Livramento, como eu sou pequeno e eu me diminuo, porque eu preciso, depois de enterrar tanto na vida, a gente vai pelo aquilo que Deus tem pra gente, e a gente não quer aquilo que Deus não tem. Quantas vezes eu e você pegamos coisas que Deus não queria que nós pegássemos, nós pegamos e colocamos para dentro do nosso avião, e o avião caiu. Então a gente fica temente aquilo que Deus quer e aquilo que Deus não quer. E Deus falou comigo através de culto online, através de programa de rádio, televisão, ao vivo, né? E que eu gosto de pegar as coisas ao vivo, não gravadas. E Deus falou para mim, eu te dei essa terra, eu te dei esse lugar, eu te dei esse trabalho, não tema, pode ir, porque eu sou contigo. Se eu te dei é porque eu vou estar junto contigo. E ali Deus falou, e ali eu me encorajei junto com a minha esposa e fomos. Então você pode estar passando de emissora em emissora e chegou até aqui, a qualquer uma dessas 3 rádios aqui assim, e Deus tem algo para a tua vida, só você entender isso. E vamos iniciar o tempo então, tempo espiritual, lendo uma palavra de Deus e orando. Em 1 Timóteo 1,15 diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quando mais próximo de Cristo, mais reconhecemos que não somos nada sem Ele. Como somos pequenos e falhos quando estamos perto da luz, vemos com mais clareza e assim podemos reconhecer nossas imperfeições. Que Cristo, a nossa luz, revela nossas falhas para que possamos mudar o que precisa ser mudado e nos tornarmos mais semelhante a Ele. Então, se Cristo veio ao mundo, Ele veio para salvar os pecadores, e dentro do qual eu sou o principal. E aqui eu me coloco nisso, meu irmão. Eu talvez seja o principal pecador que estou nesta igreja colocada no meio dessas 3 rádios dentro da tua casa, e formamos uma grande igreja com 5 pessoas, com 10, com 100, com 1000, com 2, com 3000, sei lá quantos são. Mas dentre todos nós, eu me coloco aqui como o mais pecador,
mas também me coloco como Jesus maior de todas as bênçãos, que pode perdoar meu pecado e o teu, e nós temos um domingo digno de ser filho de Deus. Senhor Jesus Cristo, amado Pai, nós apresentamos todo esse contexto, Senhor Jesus, da Tua Palavra, do que está colocado em nosso coração, dessas 3 emissoras que levam ao ar, Senhor, uma palavra do céu, que levam louvores, que levam oração, Senhor Jesus. Eu quero aqui, Senhor, pedir que o Senhor venha abençoar esse contexto de igreja que criamos agora, Senhor, essa performance de igreja que criamos agora na Tua presença. Uns em casa, outros no trabalho, outros dentro do carro, outros, Senhor, ainda cumprindo o seu domingo, ainda dos seus afazeres, Senhor, mas todos com a mesma intenção de dizer: eis-me aqui, Senhor, sou um pecador, preciso da Tua misericórdia, preciso da Tua bondade, do Teu perdão, e necessito de Ti cada dia para viver a intensidade daquilo que o Senhor tem para mim. Por isso eu Te louvo e Te peço, seja conosco, em nome de Jesus. Amém. E para nós iniciarmos esse tempo, como sempre, rodamos um louvor e abrimos com louvor raiz, antigo. Vamos ouvir Jair Pires, o homem antigo. Então esse louvor já fala desta palavra também, que as coisas já se passaram, meus irmãos. Existe um Jesus que veio perdoar o maior dos pecadores, quem serve, eu, você, mas podemos ser um novo homem, podemos ser uma nova mulher, podemos ser uma nova casa, podemos ser uma nova família, e sim desfrutar do melhor de Deus neste domingo, na nossa vida, até daqui partirmos. O homem antigo é Jair Pires. Eu fazia o que queria, eu comprava, eu vendia, era dono da razão. Homem valente, destemido e sem temor, até hoje se comenta como este homem mudou. Pra quem não sabe, este homem era eu, um perdido tão sofrido que não conhecia Deus, até que um dia uma luz me apareceu, era o meu Senhor Jesus, me dizendo: tu és meu. Até que um dia uma luz me apareceu, era o meu Senhor Jesus, me dizendo: tu és meu. Dias tristes eu passei, agora sei, não sou eu, mas Cristo é. Ele me toma em seus braços, faz de mim o que Ele quer. Pra quem não sabe, este homem era eu, um perdido tão sofrido que não conhecia Deus. Até que um dia uma luz me apareceu, era o meu Senhor Jesus, me dizendo: tu és meu. Até que um dia uma luz me apareceu, era o meu Senhor Jesus, me dizendo: tu és meu. Deus pode estar te achando hoje, né? O homem antigo pode mudar para um homem novo hoje. A nossa vida pode ser transformada através de questão de segundos. Basta nós entendermos todo esse processo que Deus tem sobre cada um de nós e abrirmos nosso coração. Está nos ouvindo
o Cassiano Cardoso está lá em Porto Xavier, no Rincão Vermelho, nos ouvindo, dando paz ao Senhor. O Gilmar Hortaça está nos ouvindo também. E queremos aqui rodar um louvor, dizer que Deus proverá. Nós vamos falar hoje de um deserto, vamos falar hoje de um momento de vida de Agar e do seu filho Ismael. E Deus proveu na vida desta mulher no meio de deserto. Então nada melhor que nós iniciarmos um tempo já sabendo que o nosso Deus, que estamos aqui este domingo, Ele provê coisas que ninguém consegue fazer. E no meio de deserto Ele socorre. Deus proverá. Shirley Cavalhães e Eliane Fernandes. Nosso Deus é maior, nosso Deus proverá. Nós estamos vivendo momentos da nossa vida que nós vivemos na dependência do Senhor. E nós estamos vivendo momentos delicados em toda a parte mundial. Nós estamos aí, as guerras não se findo, Ucrânia e Rússia não conseguem se entender, já vai para 3 anos. Nós estamos lá, Irã, Estados Unidos, não se entende. A nossa economia no Brasil, ela tá difícil, todo mundo trabalha e o dinheiro não sobra. Nós temos momentos de violência total, de trânsito. Esta semana foi uma semana triste mais uma vez, né? 2 jovens morreram ali em Vitória das Missões, jovenzinhos de 22 anos e 21 anos.
casal começando a vida, o menino mora em Cabaté, trabalhava em São Luís, a menina de São Miguel, e a ultrapassagem mal. Então nós estamos vivendo coisas assim que nós vamos viver pela providência de Deus. E aqueles que estão atentos a isso estão entendendo as passagens que nós estamos passando. E ninguém quer sofrimento, ninguém mais quer essa angústia. Nós tivemos aí, talvez neste ano aí, já batendo recorde de morte de trânsito no Rio Grande do Sul. Nós temos que ver o que está acontecendo. Se é a 285, que é um caos, se a Estrada da Morte. Esse dia eu falei para uma liderança grande, de emissora de rádio grande do estado, que a 285 virou a rodovia da morte, como tem lá na Colômbia, na Bolívia, em coisas que devastam vidas. Aqui nós estamos vivendo isso. Então, para você liberar teu filho, liberar teu dia de trabalho, para você sair, caminhoneiro que me escuta, cara, você tem que orar. Você não pode pegar a estrada sem orar, você não pode apresentar nada hoje sem o Senhor. Então a providência vem do céu. Momentos, sim, que nós precisamos prestar atenção no céu, precisamos prestar atenção no movimento de Deus, do Espírito Santo. E eu não estou te chamando a atenção para te fazer prestar atenção no movimento de igrejas. Igreja tem de tudo que é tipo, tem a cautelosa, tem a prudente, tem a avançada, tem isso, tem tudo que você quer. Mas você precisa prestar atenção em Deus, neste movimento, porque o Senhor está falando ao coração de povo, o Senhor está falando algo importante à nação, à nossa região, ao estado. Se cuide, cuidados. Hoje à noite a gente vai estar ministrando a palavra na Igreja Mevan e a gente vai falar sobre os cuidados. Deus já colocou no nosso coração da vida, né? Então, que aqueles que estão de pé, cuide para não cair. Vai ser nesse tempo a nossa palavra hoje de noite. Então você precisa entender isso, preste atenção. Se você está com o rádio ligado, se você chegou até alguma dessas 3 emissoras Sem Fronteira, da Rádio Missionária da Nova Canção, o Senhor quer falar algo no teu coração. Então vigiar e ser prudente no que nós estamos fazendo, para poder receber a providência do céu. Tem momentos na vida que ninguém te conecta, que ninguém te ajuda. Tem momentos na vida, meu irmão, que tu criou o problema e o problema veio, que não tem como. O câncer é você que vai ter que enfrentar, a doença cardíaca é você que vai ter que enfrentar, o Alzheimer, o lúpus, todas essas doenças terríveis que estão acontecendo, você que tem que enfrentar. A falência financeira ninguém enfrenta por você, é você. E carrega a tua família junto, mas é você, teu CPF, teu CNPJ, né? A depressão é você, a opressão maligna, as guerras espirituais é você. Então é você que precisa prestar atenção na vida. E eu te chamo a atenção para esta manhã, que nós vamos ouvir um louvor. Muitas vezes nós pensamos que Deus se cala, e assim foi na vida de Agar, que nós vamos ver logo a mensagem depois desse louvor. Parece que Deus se cala. Parece que nós nos esforçamos em momentos da nossa vida que as coisas, as circunstâncias vieram e nós não ouvimos voz nenhuma, nós não ouvimos direção nenhuma e acabamos ainda desanimando e parando pelo caminho. Mas não é isso que Deus quer de você. Às vezes Deus se retira para nós nos voltarmos a Ele. Às vezes o Espírito Santo se cala e para de nos orientar, porque como nós lemos no início, ainda vivemos num pecado, vivemos num erro, vivemos num eu, achando que fizemos e acontecemos, e estamos envelhecendo e não estamos vendo isso. Então é muito importante entender que quando Deus se cala, não é que Ele desistiu de você, é para você continuar caminhando. É que você precisa parar um pouquinho e dizer, poxa, eu não estou mais somando mais nada, eu não estou mais vivendo nada de bom, eu não estou na direção certa. As coisas só vêm para me judiar, para me machucar, me faz doer, me faz chorar, e eu não tenho felicidade, e tem algo errado. É por isso que Deus se cala, para você parar, ouvir e continuar caminhando. Mas continue caminhando, continue lutando, porque o Senhor é sobre a tua vida. Quando Deus se cala, voz da verdade. Maior que tudo em mim. Ao descer ao mundo sem a sua glória, me abraçou tão forte, oh meu Jesus.
E ao voltar pro céu fez da nossa história aliança com preço de cruz, comunhão de graça e de luz. És o Rei da glória, teu trono não te separou. Sou tão forte, ó meu Jesus. E ao voltar pro céu fez da nossa história aliança com preço de cruz, comunhão de graça e de luz. És o Rei da glória, teu trono não te separou de mim. Teu sangue eternizou nossa história. Nossa aliança não tem fim. Há momentos que Deus se cala e não ouço a sua voz. A minha alma está forte e o mal me destrói. Há momentos que Deus se cala aprendido assim. Às vezes ando neste vale sem saber pra onde ir, sem saber pra onde ir. Para frente devo andar, no silêncio aprendi que Ele está a me moldar. Faz de mim um vaso novo, pois quebrado eu já fui. Quando está me recompondo, ouço a voz de Jesus no silêncio do sepulcro. Foi no inferno pra salvar, mas o mundo não sabia que Ele estava a trabalhar. Quando Deus se cala, tenha fé, ó meu irmão. Ele tarda, mas não falha. Ele vem com a solução. Oh.
saber pra onde ir. Para frente devo andar, no silêncio aprendi que Ele está a me moldar. Faz de mim um vaso novo, pois quebrado eu já fui. Quando está me recompondo, ouço a voz de Jesus, do silêncio do sepulcro. Foi no inferno pra salvar, mas o mundo não sabia não que Ele estava a trabalhar. Por isso, quando Deus se cala, tenha fé, ó meu irmão. Ele tarda, mas não falha. Ele vem com a solução. Quando Deus se cala, tenha fé, ó meu irmão. Ele tarda, mas não falha. Ele vem com a solução. Amém, meus irmãos. É difícil, né? Quando Deus se cala, nós temos fé para continuarmos a caminhada. Mas Ele não falha. Ele não falha e Ele não vai desperceber de você. Então continue andando, continue caminhando. Tenha fé. Ele pode, no teu pensamento, tu pode achar que Ele está tardando para chegar. Mas não, Ele não chega antes nem depois. Ele chega na hora, no teu limite, na forma que você consegue aguentar. Continuamos caminhando. Quero mandar aqui um abraço para os amigos aqui, para o Joãozinho, para a Ana, nossos irmãos lá de São José Gonzaga, sua família, seus pais que moram na frente, Joãozinho e Lourenço, a Ana, sua filha, seus netos, seus pais, Deus abençoe a vida de vocês. O Zilmar, o AZ, despachante AZ, nos ouve todo domingo quando está em casa. Talvez hoje ele não esteja em casa, se estiver, grande abraço a este homem grande de Deus aí, para ele, para sua esposa, família. O Odilon e a Suzy aqui em São Nicolau, meu irmão, minha cunhada, sobrinhos, o Antônio e o Josué, Deus abençoe sua vida. Trabalhando no domingo, bom tá mostrando algo diferente nesse domingo para nós aí. E a Rosane Siqueira, que nos acompanha aqui através da Rádio Nova Canção, através do Facebook. Quero ler uma palavra com vocês que está em Gênesis 21:14, que diz assim: despedimento de Agar e Ismael. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água e deu a Agar. Pondo-o sobre o seu ombro também lhes deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi-lhe e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino, que não veja eu morrer o meu filho. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu Deus os olhos abriu-lhes Deus os olhos e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço.
E era Deus com o moço que cresceu e habitou no deserto e foi frecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tornou-se mulher da terra do Egito. Essa passagem é uma passagem dramática, uma passagem triste, é uma passagem que muito de eu e você, no nosso primeiro entendimento, nós não perdoamos o que Abraão fez, porque despediu seu filho e largou para o deserto para que ali se subsistisse com pão e com um odre de água, que talvez desse 5, 10 litros de água para viver no deserto. Só para você entender o deserto, essa semana morreu quase 50 pessoas no deserto de Saara. Pessoal que ia do Leme até a parte da Nigéria, pessoas trabalhadores em Minas que saíam para buscar sustentação. Vindo num caminhão, o caminhão quebrou, o caminhão se perdeu no caminho e somente 2 conseguiu caminhar até o recurso. 49 pessoas morreram nas valas procurando água e morreram de sede essa semana. Isso significa o deserto. Mas a história de Agar e de Ismael não só começa agora nesse tempo que assim. Todos nós sabemos que Abraão tem um filho, queria ter um filho, a promessa de Deus, e Sara se apurou nessa promessa de Deus. Quando nós falamos aqui, quando Deus se cala e nós não entendemos o que Deus tem para nós e o que Ele designou vai acontecer. Então Deus, o Abraão, o pai de multidão, recebe uma promessa lá em Gênesis 17, que de ti farei uma grande nação e a descendência toda da terra, tu serás pai de multidão. Mas eis que Sara, sua esposa, não conseguia entender esse tempo, já era velha de 90 anos e não dava filho. Então ela comete um erro, porque ela não soube esperar em Deus e dá à escrava, a sua serva, para, na época podia, a filha da serva de sua esposa ser colocada como filho da promessa também. Então ela se apurou, Sara se apurou e colocou Agar dormir com seu esposo para ter esse filho da promessa, para não deixar seu esposo mal, humilhado, que recebeu uma promessa e não tem filho. Então nasce Ismael. Ismael vai crescendo como filho de Abraão da promessa. Só que Deus cumpre o que ele prometeu e dá um filho na velhice passada, e nasce Isaac, seu irmão. Quando seu filho Isaac é desmamado, Abraão faz uma festa, que esse era o legítimo herdeiro. Então Abraão faz uma festa, e nesta festa de 3 anos, Ismael brinca com Sara, com Abraão e com Isaac, e Sara leva mal, que estava zombando da família dela, estava zombando, e pede para Abraão despedir o filho e a serva, a mãe de Ismael. Manda embora de casa, não quero, estão gozando da nossa família e eu não quero mais aqui. E Deus fala a Abraão ficou muito triste. Deus fala a Abraão: pode fazer o que Sara te mandou, eu vou cuidar deles no deserto, pode fazer. Então sai para o deserto até nós chegarmos nesse tempo. O que nós temos de lição aqui, meus irmãos e minhas irmãs, nesse domingo, é que vidas são duras. Agar teve uma vida dura. Primeiramente que através dela ser escrava, ser a ama, ser a pessoa que cuidava da casa, a serva de Sara, naquele tempo, ela não foi perguntada se queriam que ela deitasse com Abraão. Agar era jovem ainda, então ela foi destituída de uma escolha de saber com quem deitaria, com quem dormiria e com quem o seu corpo teria a prática do sexo. Então ali já é tirado o direito desta mulher escolher um futuro. E essa mulher, além disso, ela vive numa contenda dessa casa, que até mesmo quando ela estava grávida, ela pensou em sair e ir embora. E um anjo do Senhor veio e diz: não, fica e cumpre lá dentro, que eu estou na causa. Então a vida de Agar foi uma vida arrastada, foi uma vida humilhada e foi uma vida abusada, no sentido de não poder escolher o que era bom para ela. E ainda no final, ainda despedida pelo pai do seu filho, pelaquela família que ela serviu, para que ela se vai a deserto afora para sustentar seu filho. Mas Deus, Ele conserta as coisas que nós fizemos errado. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. A Sara se apurou e chamou um abismo para a sua vida, porque quando nasce Ismael, dá ciúme, da inveja. Abraão vai cuidar do seu filho e Sara gera toda essa polêmica. Mas nós sabemos que quando nós esperamos o Senhor vai falar conosco e Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Então este filho que está pela morte,
E Sara abandona essa família e eles vão para o deserto, e Abraão também abandona. Mas lá no deserto, uma mãe no sofrimento vê o choro do filho, vê o lamento da sede, da fome, como esses 50 pessoas, 49 morreram no deserto esta semana. Lá é o mesmo drama dessa família. Então ela se afasta longe, coloca o filho debaixo de uma sombra, debaixo de uma árvore, para não ver morrer. Mas o Senhor, quando Deus se cala, nós pensamos que Ele está muitas vezes nos abandonando. E Ele está trabalhando em nossas vidas. Ele está construindo a nossa vida. E Deus estava construindo na vida dessa família, de Ismael, um grande homem, um guerreiro de Deus. Ismael vem de uma promessa e se transforma num homem, é o mais corajoso de todas as tribos, e cria a sua própria tribo. 12 filhos de Ismael são as tribos que vêm por diante e vêm pela frente. Nesse tempo, Deus começa a habitar sobre a vida dessa família, e Ele dá honradez à sua mãe, Ele honra Agar, Ele honra as pessoas que são do seu círculo familiar, constrói um legado, porque Deus é esse Deus. Muitas vezes nós falamos em restituição, é aquilo que perdemos, mas eu sempre falo em compensação. Deus compensa o teu sofrimento, Deus compensa a tua infância, Deus compensa os teus abusos, Deus compensa os teus largados da vida, Deus compensa as tuas humilhações, os teus desdeixos, Deus compensa para aqueles que realmente querem viver uma vida com Deus. E Deus compensou a injustiça que Sara e Abraão acabaram cometendo sobre a vida dessa família, dessa pai e mãe, dessa mãe e filho. E tem mais uma coisa também, que quando nós confiamos em Deus, nós sabemos que Deus vai endireitar as veredas. Muitas vezes nós não queremos liberar filhos, muitas vezes nós queremos proteger filhos, e Abraão estava sentindo sobre o filho dele sair, mas Deus disse: pode deixar aí, que eu vou cuidar. Então tem coisas em nossas vidas que precisam acontecer para a manifestação do Espírito Santo, para a manifestação do poder do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Lembram daquela história? Daquele menino cego, daquele jovem cego, que os apóstolos perguntaram para Jesus quem pecou, o pai ou a mãe, para que esse jovem nascesse cego. E Jesus falou assim: nem ele pecou, nem seu pai, nem sua mãe, mas ele nasceu cego para que o poder do Filho de Deus se manifestasse sobre a vida dele. Foi lá, untou o olho do cego e voltou a enxergar. Na vida de Agar e de Ismael, Deus manda a Abraão: libera teu filho, que eu vou cuidar. Muitas vezes nós somos liberados por Deus para fazermos algumas coisas que vai nos levar aos desertos, que vai nos levar às cadeias, que vai nos levar às UTIs, que vai nos levar às falências financeiras, vai levar nas falências do casamento, dos filhos com os pais, dos pais com os filhos. Os erros da nossa vida muitas vezes são permissão do Senhor para que o poder dele se manifeste. A vida transformada existe testemunho. A vida de pessoas que sofrem existe legados. Quase todos na Bíblia que passaram por desdeixos de pais, como Davi, como José, como pessoas que foram maltratadas pela vida e muitas vezes maltratadas pela família. Essas pessoas são rebuscadas por Deus e são colocadas em altares, são colocadas em lugares altos, e seus nomes vai escrito no livro da vida, e seus nomes são escritos como pessoas que fizeram a diferença em sua geração. Nós estamos necessitados de pessoas como Ismael, como Davi, como Josué, como José, como Sara, como Agar, como tantas pessoas que erraram e acertaram a vida, mas que o Senhor estava sob uma promessa, e essas pessoas fizeram a diferença num tempo tão difícil. E está aqui escrito nesta Bíblia todas essas passagens. Talvez a tua passagem do teu nome não vai estar em livros, não vai estar na Bíblia porque já está escrito a Bíblia, mas não vai estar em livros que tantos escrevem, mas vai estar na sociedade, vai estar no meio da igreja como um testemunho. Este homem, este jovem, esta mulher, esta jovem fizeram isso por São Nicolau, por São Luís Gonzaga, por Garruchos, por Santo Antônio, por o Rio Grande do Sul, pelo Brasil, pelo mundo. Assim como Billy Graham foi o maior evangelista, assim como quando nós recebemos a nova dimensão da Bíblia,
através de Martim Lutero, através de John Wesley, através de tantas pessoas que trouxeram o evangelho para o Brasil, através desses homens que ainda são de coração, que estão construindo igrejas, que estão levantando pessoas na pura e sã santidade, não para enriquecer bolsos, não para levar filhos para Harvard, não para levar filhos para Brasília, não para levar discípulos para a igreja, para a política, não para levar para as guerras, mas sim homens que querem que, através da sã palavra, através do sã testemunho, pessoas sejam transformadas, igrejas sejam abertas, para que pessoas se encontrem, que o evangelho genuíno cure o leproso, cure o deficiente, que levante o cancerígena, que levante aquele que está cego, que está sem enxergar, que está sem ouvir, que está manco e coxo nas suas pernas, que este evangelho haja transformação, que o homem e a mulher se arrependam e voltem a ter uma vida de casal, que o filho seja liberto, que não roube mais, que não prostitua mais, que não use mais a droga, filhos bem-sucedidos, filhos, empresas de pessoas que eram mendigos, pessoas que eram usuários, pessoas que eram presidiários se transformam num legado de empresarial, num legado de pastoreio, num legado profissional, num legado que jamais se viu, pessoas de tão bom intento e tão bom coração socorrendo aqueles que estão amaldiçoados no tempo de hoje. Talvez esses legados ainda possam estar palpáveis na minha frente, na frente do Bito, na frente do Juarez, na frente do Antônio, na frente do Azê, na frente do Joãozinho, do Odilon, da Rosane, da Roseli, do Ulisses, da Semira, de tantos aqui que vem na minha mente. Talvez ainda há um tempo quando nós partimos para o deserto, nós sabemos que Deus não vai se calar, que Ele vai estar sim olhando para nós e na hora certa Ele vai nos dar. Então há um processo na vida de Agar, há um processo na vida de Ismael, há um processo na vida de Sara. Sara não esperou o que Deus tinha para dar, e Deus cumpriu sobre a vida de Sara. Ela foi ansiosa, ela foi aflita. Talvez você esteja ansioso, aflito, porque não aconteceu ainda, porque não nasceu o filho da promessa, e você vai lá e comete erros. Mas Deus conserta teus erros, Deus conserta teu passado, Deus conserta o velho homem, o antigo homem, e faz de você, sim, uma nação de guerreiro, uma nação corajosa, uma descendência de pessoas do bem, uma descendência de pessoas vitoriosas. Nós precisamos acreditar neste domingo que nada está perdido e que o Senhor não se calou na totalidade do verbo, mas sim, Ele está a observar os teus movimentos, e que aonde você está andando há uma permissão de Deus para que a manifestação da transformação da tua vida venha sobre você. Então há algo de Deus especial nesta manhã, Bito. Há algo de Deus especial, transformador, de deserto em vida, de pessoas que estão para a morte como Agar e Ismael, de sede, de fome, para transformar em líder de nação. Isso é lindo, isso é maravilhoso, quando nós vimos o agir de Deus sobre a vida das pessoas. Então é isso que Deus quer fazer em mim e em você. Pode ser o deserto que nós andar, pode ser a fome e a sede que nós andar, o Senhor não se esqueceu, e Ele vai entrar com a promessa sobre a tua vida no tempo certo. Basta apenas marchar, acreditar e saber que o Senhor é cumpridor daquilo que Ele tem para cada um de nós. Esta é a palavra de Deus sobre a tua vida nesta manhã. Não se apure e não esteja aflito porque acha que não vai acontecer. Vai acontecer. Creia, pegue teu odre de água, pegue teu pão e siga marchando. Não tenha medo do deserto, que o Senhor não vai te abandonar e não vai deixar tu morrer. E talvez lá no deserto e vai vir se cumprir a promessa de você ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus abençoado, um grande jovem de Deus. E tudo que ele tem, seja no financeiro, seja na saúde, seja na alegria, seja na paz, seja na prosperidade espiritual, familiar, tudo que ele tem, ele vai cumprir sobre a tua vida. Receba isso esta manhã, e nós ouvimos aqui, Deus vai fazer um lado, Deus vai fazer na tua vida. Já faz um tempo que você clamou, por muitas vezes sim você chorou, mas a vitória nunca vem. Não vem.
você pergunta a Deus por quê. O que eu fiz, Senhor, pra não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho. Eu sou teu filho. Oh, não. Daí, pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca vêm. Então você não sabe o que fazer, a dor e o desespero não te deixa ver que Deus tem algo profundo contigo. Ele é contigo. O que Deus preparou é maior. O que Deus tem pra ti é melhor. creia nas promessas, creia em Cristo. Levanta a sua voz, vai. Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia em Cristo. Ele é contigo. Se você crê nessas promessas, levanta a tua voz, dá um glória a Deus. Aleluia. Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca vêm. Então você não sabe o que fazer, a dor e o desespero não te deixa ver que Deus tem algo profundo contigo. Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Cristo é comigo. Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia em Cristo. Ele é contigo. Valeu, velho. 9h47. Deus vai fazer acontecer o negócio. Pode ter certeza e confiar nisso. Nós estamos com um probleminha de internet aqui. Aí a tua transmissão aí, você recebe ali, ela é repicada às vezes. Tá? Então já vamos dar um alô lá para a missioneira, né? A Missões Internet de Roque Gonzalez. Em São Nicolau nós temos bastante deficiência desse sinal aí. Ele apanha bastante em casa, em lugares assim. E o Juarez, que é de Roque, já dá um toque lá nos homens da internet. Diz, precisamos melhorar a internet em São Nicolau. Mas o que Deus colocou no nosso coração está na tua casa, entregue na tua casa. Nós temos que perseverar. Nós temos que seguir em frente. Nós não podemos desistir daquilo que Deus tem para cada um de nós. Quero mandar aqui um abraço para Tatiele Neto, para seu pai, mãe, todos os filhos. O Jair Greff está em Uruguaiana nos ouvindo. Uruguaiana, um abraço. Muitos da região aqui estão trabalhando em Uruguaiana. O Eduardo e a Adelaide aqui em São Nicolau, meu sogro, minha irmã Adelaide. Deus abençoe a vida de vocês. Queremos aqui orar junto com vocês, encerrar um tempo, depois ouvir o último louvor, pedir que Deus venha abençoar esse restante de domingo, abençoar o tempo de que Deus tem para ti,
te receitar para você procurar Deus, procurar Jesus, o Espírito Santo, que é um só, em direção a essa parte genuína que é o corpo de Cristo. Nós não vamos viver, e você é livre, temos pregado aqui, mas aqueles que querem vitória não vão viver vitória sólida sem Cristo. Nós não podemos viver em vendavais, em desertos toda a nossa vida. Nós precisamos tomar decisões. Muitos de vocês são igual a mim, já branqueando o cabelo, já caindo o cabelo. Qual que é o legado nosso de percorrermos uma vida e não encontrarmos a paz? Não encontrarmos o amor familiar, a alegria de envelhecer com a esposa, a alegria de ver os filhos crescer, os netos e os bisnetos vindo. Qual que é a vida que nós temos planejado? Isso está somente em Cristo. Então, Deus retribui para você tudo que você passou na tua infância, como aqui foi para Agar e para Ismael. Ele vai construir essa nova felicidade, mas você tem que buscar isso. Vamos orar para que o Espírito Santo entre sobre a tua vida e consolide aquilo que está pendente em você, e que também você possa mudar. A você que quer mudança, você pare de ser um aventureiro espiritual que faz meia dúzia de sinal da cruz e acha que está tudo bem. Você pode fazer o teu sinal da cruz, mas pelo menos se ajoelhe e ore e fale com Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Você precisa ter uma intensidade desse amor dentro de você. Não é com a Bíblia dentro do carro, na cabeceira da cama, não é com alguma coisa de pendurado de objeto no retrovisor do carro que você vai conseguir vitória, meu irmão. Jesus não quer teu dinheiro, Jesus não quer tua beleza, porque diz a Bíblia que Jesus não era um homem muito belo. A Bíblia fala disso, algumas coisas assim. Então, Jesus quer uma intimidade contigo, quer te chamar de filho, quer te perdoar e quer que você, olha, o meu pai, o meu amigo, o meu irmão, o meu tio, o meu avô, o meu parceiro, Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Deus, ele morreu numa cruz por mim. Então o mínimo que eu posso fazer é ter um temor, uma gratidão e um amor a isso. Essa é a intimidade, meu irmão. O resto, tua financeira, tua fazenda, tua terra, teu carro, tua casa, ele pode só abençoar, mas ele não está interessado em você comprar ele. Jesus, ninguém compramos Jesus. Meus irmãos, ele quer uma intimidade, ele quer uma conversão, ele quer que você largue o pecado. Pode você estar no deserto, pode você ser jogado de fora de casa pelo teu pai, pode você ter saído com a tua mãe somente com um odre de água e um pedaço de pão. O Senhor vai te socorrer, creia nisso. Senhor Jesus Cristo, amado Pai, nós te louvamos por este domingo. Senhor, te louvamos pela tua palavra, pela mensagem, e aqui oramos junto com teus filhos, aqueles que querem realmente se encontrar e sair desses desertos, aqueles que querem uma intimidade contigo. Eu oro, Senhor Jesus, te pedindo que o Senhor venha com solução na vida de cada um de nós, no Bito, no Juarez, no Antônio, na minha, nas nossas casas. E aqui nós queremos, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, sobre todo ouvinte, aquele que abre o seu coração e abre o seu ouvido, Senhor, para ser regenerado, para ser restituído, para ser recompensado daqueles maus tratos do mundo, para compensar aquilo que foi retirado da vida, para aquilo que foi colocado sob jugo, sob peso, sobre seus ombros, e levando uma cruz tremenda que somente o Senhor carrega. Nós não somos dignos, Senhor, de atarmos as sandálias dos seus pés, Pai amado, mas sabemos, Senhor, que a dignidade vem da tua cruz sobre nossas vidas. Portanto, eu oro esta manhã para termos um domingo de paz, um domingo, Senhor, cheio de esperança, cheio, Senhor, de coragem, Senhor, para lutarmos. E a segunda-feira, amanhã, quando abrir o sol, Senhor, que nós possamos estar igual soldados, pronto para marchar, pronto para avançar, pronto para sair do deserto, pronto para sair da cama da enfermidade, sair da falta de amor e de perdão, e vivemos uma vida abundante de saúde, de família, de financeiro, de espiritual, de alegria e de paz. Eu oro pelos teus filhos, que cadeias se quebram, que correntes se apartam, que o mal saia da vida de cada um, da casa de cada um, e que seja amanhã
mentes abertas, fluindo aquilo que o Espírito Santo tem, que é a esperança, coragem, amor e, Senhor, muita, Senhor, adoração a teu santo nome. Em nome de Jesus, nós oramos a tudo, entregamos tudo a ti, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Veio a tosse, nos despedimos aqui, mandando um abraço para nossa irmã Ivanete e para o irmão Fabiano lá em Garrucho, e que Deus, já oramos aqui, Deus já tomou a vida de cada um de vocês, e que vocês possam seguir em frente, porque o Senhor é com todos nós. Se Ele foi com Agar e com Ismael, e fez desses dois do deserto, abandonado, com fome e com sede e com frio, fez uma grande nação. Imagina de você, que está hoje dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, onde você está, dentro do teu carro, ouvindo uma palavra de Deus. Você vai te levantar, meu irmão, minha irmã, creia nisso. Bom restante de domingo, boa semana, Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.